10 anos atrás, um dos melhores jogos indie já feitos de toda a história foi lançado. Undertale, né? Vocês provavelmente devem conhecer, né? Tem uma fandom gigantesca, vários fãs. E, né? Acho que não precisa nem falar sobre os fãs, né? Mas também tinha outro jogo que estava em alta em 2015, né? O que por muitos é considerado a era de ouro do nosso queridíssimo jogo quadrado. Então eu pensei, e se eu colocar os protagonistas dos meus dois jogos favoritos de todos os tempos para sair na porrada? Quem ganharia? Então, hoje, colocaremos a criança determinada de Undertale, Frisk, contra o sobrevivente solitário de Minecraft, Steve. Eu não mereço você. Você deveria estar com uma garota de verdade. Venha você, eu sou da Grécia Antiga. Bom, vamos lá. Começando pela Frisk, eu estarei considerando todas as rotas de Undertale, tanto pacifista, geno e neutra. E também todos os itens, né? E antes de começar, devo dizer uma coisa. Ela é bem mais forte que muitas pessoas pensam. Se você pensa que ela é só uma criança normal, amigo, você tá muito enganado. Vamos lá. Em potência de ataque, Frisk no mínimo estaria em nível parede a nível construção grande. Por conta que ela é mais forte que os do subsolo, que, né, múltiplos deles realizam esse tipo de feito. E mesmo nível 1, consegue ferir o Asgore, que foi dito pelo próprio Flowey, sendo alguém que ele nunca conseguiria derrotar. E o Flowey foi capaz de arrastar um elevador pelo subsolo em segundos, um feito calculado em nível construção grande plus. Mas, considerando a situação que uma alma humana ser tão forte quanto o subsolo inteiro, o que colocaria Frisk em cidade. Detalhe, tudo isso no nível 1. Mas, indo agora para os maiores feitos, não ironicamente, Frisk estaria em nível universal, alô multiversal. Isso se deve ao fato de muitos personagens mostrarem a escalar cosmologia do verso, que contém múltiplas linhas do tempo, e também temos personagens explicitamente destruindo linhas do tempo. E sim, Frisk estaria nesse nível de poder, já que, né, resistiu aos ataques mais poderosos do Azuriel, que com apenas uma fração de seu poder destruiu uma linha do tempo, e na rota G, a Care usa o corpo de Frisk para destruir a linha do tempo e fechar o jogo. Então Frisk tem o universal ou multiversal constantemente. Agora indo para velocidade, Frisk já foi mostrado dizendo desde ataques sonoros, meteoros e até raios. Mas seu feito mais impressionante é fugir do Hipergone do Azrael, que destruiu a linha do tempo, o que colocaria Frisk em velocidade imensurável. Agora em hacks, Frisk tem atributos sobre-humanos, amplificação de status por conta de sua determinação, capacidade de resets e saves, né, que é basicamente voltar no tempo antes da sua morte. Também pode resetar linhas do tempo, pode absorver almas, mas precisa matar o oponente para isso. Recriação de objeto, resistência a ataques da alma, resistência a temperaturas extremas, resistência à eletricidade, resistência a apagamento existencial, redução de dano, anulação de poder, disparo de energia. Também tem múltiplas armas como facas, arma vazia, frigideira, sapatos, o caderno, luva forte. Também temos o celular, que pode virar tanto uma arminha de disparo quanto um jetpack. E também múltiplos itens de defesa e itens de cura. Em geral, Frisk na base estaria em nível construção, são a cidade, com velocidade massivamente hipersônica, e em suas formas mais fortes estaria em nível Universal Plus, Alô multiversal, com velocidade imensurável. Então Frisk é bem mais forte do que muitas pessoas pensam. Mas como o Steve se compara a isso? Quem é você? Eu sou Steve. Vamos lá, agora indo pro Steve, eu só vou considerar a versão do Minecraft normal, né, no caso, né, sem considerar Story Mode, Legends, ou qualquer outra versão que a Mojang lançou. Porque, né, esses outros jogos eu não joguei, eu vi gameplay. E também não vou considerar coisas como atualizações de 1º de abril, ou mods, ou qualquer coisa do tipo. Mas eu vou estar considerando coisas como a escala pós The End, né, o poema do End e o modo criativo. Mas sem enrolação, né, sem mais enrolação no caso, né, vamos para análise. Em potência de ataque, ele estaria em nível construção por ser comparável a outros mobs que estão, né, nesse nível. Vou deixar alguns exemplos aí na tela. Mas com seus equipamentos mais poderosos, eles devem estar no nível multi-quarteirão, né, a nível cidade, por conseguir danificar tanto o Wither quanto o Ender Dragon, que estão nesse mesmo nível.
E é meio que isso, considerando apenas uma sobrevivência. Quer dizer, ele estaria mais alto em velocidade, né? Tipo, bem grande em velocidade, por conta de coisas como a massa, arcos encantados, etc. Mas em geral é meio que isso. Mas se considerarmos o poema do Andy, nós podemos escalar o Steve a low multiversal por se escalar a cosmologia do Minecraft. E se considerarmos o modo criativo, nós poderíamos considerar a capacidade de criar e deletar mundos do Minecraft. Mas se você acha essa escala meio debatível, ele estaria em nível Lua a possivelmente nível universal alto, por conseguir quebrar o command block, né? Que alguns cálculos colocam em nível montanha, mas eu também vi gente considerando ele tendo durabilidade infinita. Então interprete como quiser. Em velocidade, o Steve não tem muitos feitos de velocidade. Na melhor das hipóteses, ele estaria em nível subsônico, pelo fato de ele conseguir desviar de flechas, e ele pode usar coisas como poções para ampliar sua velocidade. Mas mesmo se a gente usar comandos, ele só estaria em nível hipersônico. Agora, entre seus hacks, nós temos invulnerabilidade, ampliação de status, manipulação de clima, criação de matéria, teletransporte, manipulação de morte, invocação, parar o tempo, reflexão de ataques com espinhos, respawn, resistência ao fogo, invisibilidade, negação de durabilidade, manipulação de explosão, respiração aquática, voo, barreira, criação de itens, interação não física, criação de fogo, viagem interdimensional, criação de gelo, envenenamento, manipulação de relâmpagos, enfraquecer seu adversário, desacelerar seu adversário. Em armas ele tem como espadas, machados, arcos e flechas, bestas e foguetes, poções de dano, cura, veneno, decomposição, queda lenta, invisibilidade, velocidade, força, etc. Tem armaduras, a elytra, o escudo, tem os encantamentos, tem vários encantamentos, tridente, enderpeels, balde de lava, maçã dourada, clava, blocos, TNTs, foguetes e muito mais. Em geral, o Steve estaria em nível construção grande a nível cidade, com velocidade nível subsônica, no modo sobrevivência. Mas em nível universal alto, a low multiversal com o modo criativo. E com velocidade nível hipersônica. Então, quem ganharia essa batalha? Igual ao último vídeo, nós iremos passar por 3 categorias para descobrir quem seria o vencedor. E as categorias são potência de ataque, velocidade e, por último, versatilidade. Começando por potência de ataque, se tivéssemos considerando apenas o Steve e sobrevivência, Frisk ganharia nessa categoria facilmente. Mesmo com o feito da Dragon sendo maior que o feito da Frisk ser superior sobre o solo inteiro, Frisk ainda pode aumentar seu dano, seus golpes de level, determinação ou armas, e a colocaria em um nível muito acima do Steve. E eu não preciso falar dos seus maiores feitos, né? Se considerarmos o Steve no modo criativo, isso torna a batalha um pouco mais justa, mas considerando a verdadeira escala da cosmologia de Undertale, percebemos que ela é bem maior que a cosmologia de Minecraft. E também os feitos da Frisk são bem mais consistentes, enquanto os Steve são bem mais vagos. Então o ponto de ataque vai para a Frisk. Agora em velocidade, mesmo o Steve podendo ampliar sua velocidade por comando de poções, etc., Frisk facilmente leva essa categoria por conseguir fugir do Azazel na linha do tempo. E mesmo se a gente considerar aquele negócio lá do Steve poder ampliar infinitamente sua velocidade, Frisk ainda assim seria no mínimo 2 níveis de velocidade acima dele, né? Então Frisk leva essa categoria. Versatilidade. Aqui temos uma disputa muito acirrada. Ambos têm hacks extremamente quebrados. Vamos lá, o Steve claramente ganha no quesito quantidade, mas Frisk tem várias formas de cauterar os ataques do Steve. E também a habilidade de salvar e resetar é bem quebrada e basicamente torna o Frisk praticamente impossível de matar. E com determinação suficiente pode literalmente se recusar a morrer, mesmo sem ter acesso aos seus saves. Mas o Steve ainda tem acesso a coisas que Frisk não teria como cauterar facilmente, como armadura com espinhos, efeitos de lentidão, fraqueza, etc. Então, por via das dúvidas, eu vou considerar como empate. No quesito de versatilidade, ambos têm hacks extremamente quebrados e cada um poderia virar a luta ao seu favor. Então eu vou considerar um empate válido. Eu acho válido um empate nessa categoria. E o vencedor dessa batalha mortal é Frisk. Tá, antes que vocês me matem nos comentários aí, deixa eu explicar. Ambos estão nesse nível de universal, low multiversal, porém Frisk já demonstrou feitos mais consistentes. Também tem a vantagem de sua cosmologia ser muito maior que a cosmologia de Minecraft.
Também tem uma enorme vantagem em velocidade. A única coisa que daria trabalho para ela seria a invulnerabilidade do modo criativo, o que provavelmente faria o Steve aguentar múltiplos golpes antes de morrer. Mas tirando isso, não tem muita coisa que o Steve pode fazer. Armas a longa distância, lenta demais para acertar Frisk. Armas corpo a corpo não dão dano bastante para matar. Armadura com espinhos não tem durabilidade suficiente para aguentar muitos golpes. Parar o tempo, o Frisk conseguia se mover mesmo depois da linha do tempo ser destruída. Barra kill, o Frisk literalmente se recusa a morrer. E antes que alguém coloque nos comentários, mas o Steve pode respawnar? O Frisk pode basicamente fazer a mesma coisa e de forma ainda mais eficiente. E Frisk tem como impedir o Steve de respawnar. Como, você me pergunta? Simples, o Frisk poderia literalmente apagar a linha do tempo, pois aí não teria onde o Steve respawnar. E mesmo se conseguisse respawnar, ele provavelmente ficaria parado no tempo, pois, né? Não tem tempo se não existe mais uma linha do tempo. Então o meu veredito é que Frisk ganha essa batalha com dificuldade alta, talvez. Talvez até um pouquinho menos. Então, acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se discordam, deixem nos comentários, né? Podem colocar seus argumentos por que você acha que tal personagem ganharia. Como eu disse no último vídeo, eu não sou o dono da verdade, cada um tem sua opinião. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.